Há uma semana atrás, a gente estava numa agonia tremenda. A gente tinha preparado um jornal para falar a respeito da falta d'água. Me lembro bem. A gente tinha imagens de drone, nós tínhamos o nosso Papaléguas que ia para a barragem do Lajeado São José e, de repente, tudo virou. Aquele jornal foi para o arquivo e a gente começou tudo de novo, faltando 1 hora para entrar no ar. 1 hora não, 50 minutos. Quando o que aconteceu? Olha, tem uma informação de que uma pessoa, usando algum tipo de arma, invadiu uma creche na cidade de Saudades. Tem gente morta e tem gente ferida. E a partir daquele momento, a gente deslocou para Saudades, com Felipe Croix, com o Roberto Bortolanza e também o William Ricardo num primeiro momento. Depois acabou indo toda a nossa equipe de reportagens durante a semana, porque foi uma coisa muito triste e que está sendo vivida ainda agora. 3 crianças mortas, uma ferida que, graças ao bom Deus, se recuperou e 2 professoras mortas. No total, 5 pessoas morreram. O indivíduo preso fez esta chacina usando uma arma branca, tipo uma katana, tipo um facão. Esse indivíduo foi para o regional, passou por cirurgia e está no regional. Ontem, depois de alguns equipamentos que foram retirados, durante a recuperação dele, ele pôde conversar com a polícia. Felipe Croix, venha para cá. O que você pode adiantar a respeito desse fato ontem à tarde aí no Hospital Regional? Está no ar. Pois é, Prado, a gente sabe que ontem à tarde o delegado responsável por esse caso esteve aqui e após saber que de fato ele estava já em condições de falar, já tinha essa possibilidade de começar a falar por conta da retirada da cânula da traqueostomia, ele então veio aqui para conversar com o Fabiano. Existia a possibilidade de ele não querer falar, mas de fato esse interrogatório durou cerca de 1 hora. Fabiano falou tudo o que sabia sobre o caso, mas a polícia não quis divulgar o conteúdo desse interrogatório, não revelou o que Fabiano de fato falou. O que se sabe é que eles já conseguiram ali pegar informações do computador, dos pendrives e também do videogame, que foi apreendido todos esses equipamentos eletrônicos no dia mesmo do fato, logo na parte da tarde. E é claro que isso deve ter sido utilizado também no interrogatório, para confrontar Fabiano Kippermayer, que é o autor desse crime brutal que aconteceu no município de Saudades. Por enquanto ele segue internado. O último boletim que foi divulgado agora há pouco, alguns minutos, diz que ele não apresenta mais dor, que está em uma boa evolução clínico-cirúrgica e que agora a única coisa que precisa ser feita é um exame de imagem para verificar o trato urinário. E depois disso, ele já tem a possibilidade de receber alta, já está em condições de alta. Não sabemos ao certo, Prado, o horário ou se de fato hoje mesmo ele já deve sair aqui do hospital. Mas é claro, estamos acompanhando a equipe do DEAP através do Norte, o Núcleo de Operações Táticas, está realizando a escolta de Fabiano Kippermayer, porque ele tem um mandado de prisão preventiva. Então, assim que sair do hospital, deve ir direto para o presídio para então aguardar a finalização desse inquérito. Essa prisão preventiva pode ser prorrogada para mais tempo e ele então deve responder esse processo preso, detido por conta do que o próprio juiz, quando tomou essa decisão de converter a prisão em flagrante para preventiva, relatou nessa decisão que depois de cometer esse crime, o que ele perguntava aos bombeiros era quantas pessoas ele tinha matado, se realmente 5 pessoas haviam morrido nesse ataque que ele cometeu a essa creche de Saudades. E isso prova que, de fato, ele não tem condições de voltar à vida social, segundo a decisão desse juiz. Foi solicitada também uma avaliação da sanidade mental, mas essa avaliação foi negada pelo juiz. Nós seguimos acompanhando tudo isso e, por enquanto, o que fica, essa pergunta que fica é o que Fabiano contou à polícia. Tudo isso não foi divulgado até agora, justamente para não prejudicar a investigação. Mas assim que essas informações saírem, a gente atualiza aqui na tela da NDTV. Prado, é contigo no estúdio. Valeu. Obrigado, Felipe, aí pelas informações. Pois é, eu gosto de deixar tudo muito às claras e eu tenho uma liberdade de conversar com o delegado regional, inclusive já pode colocar o delegado junto comigo aqui, o delegado Ricardo Casagrande. E hoje o contato que eu fiz com o delegado disse: doutor, eu sei que vale para todo mundo e que o senhor e o delegado Jerônimo já adiantaram que não vão dar detalhes do que esse homem falou. Não vão dar detalhes.
Só que, da tarde de ontem para hoje, o que eu já escutei e o que eu já li de coisa em grupo de internet aí, você não tem ideia. Então, para que você tenha ideia clara, até agora a polícia não se pronunciou sobre uma vírgula que esse homem tenha falado. Então, tudo que está rodando em grupos por aí é mais mentira, é mais invenção. Como inventar o perfil falso dele já em rede social. E o delegado está aqui comigo. Delegado Ricardo Casagrande, primeiramente, boa tarde. Obrigado por atender gentilmente o nosso balanço geral. Boa tarde, Eduardo. Tá me ouvindo bem, delegado? Estou te ouvindo. Ok. Pra gente situar, como se comportou esse indivíduo conversando com o senhor e conversando com o delegado Jerônimo? Como é que ele se portou? Ele se mostrou arrependido, não? O que dá para falar, delegado, aqui no balanço? Bom, Eduardo, na tarde de ontem, após a autorização médica, né, a Polícia Civil se deslocou até o Hospital Regional, onde houve o interrogatório do Fabiano. Durante aproximadamente 1 hora, ele conversou com o delegado de polícia que está responsável pelo caso, juntamente com a equipe da Polícia Civil que o acompanhava, né? Ele prestou as declarações de forma espontânea, abriu mão da presença de um advogado naquele momento, né? E isso feito perante testemunhas. Então, o conteúdo dito por ele no interrogatório, nós vamos preservar até a conclusão do inquérito policial, porque é necessário confrontar essas informações com os dados técnicos que nós extraímos dos equipamentos apreendidos na casa dele. Então, tudo isso vai ser confrontado, como eu disse, para nós termos a finalização do inquérito com essas informações, né, e uma linha temporal, uma linha de atuação desse criminoso. Então, tudo isso, nesse momento, são informações sensíveis que nós não podemos passar para não atrapalhar a investigação e o inquérito que nós pretendemos que seja concluído até o final desta semana. Delegado, o que foi liberado agora, se é que foi alguma coisa das perícias nos equipamentos, e com o que ele falou, era o rumo de investigação da polícia ou os senhores disseram, olha, tem que abrir mais coisa para se investigar? Isso pode me adiantar, doutor? Bom, a princípio, as informações prestadas pelo Fabiano, elas vão ao encontro do que nós já havíamos coletado, né, junto aos equipamentos. Então, como eu disse, agora formalizar os relatórios com essas informações, né, e irmos para a conclusão do inquérito já com bons indicativos, né, de tudo que aconteceu antes do crime e também traçando aí perfis, né, tudo que é de relevante para a investigação, para a formalização futura de um processo judicial e, quem sabe, aí a adoção de outras medidas que nós entendemos aí que vão ser pertinentes a partir da conclusão deste inquérito policial. Os laudos estão todos prontos nos equipamentos, doutor? Já chegaram todos? Nós estamos ainda no aguardo de alguns laudos. Dos equipamentos, a extração ela foi feita após ordem judicial pela Polícia Civil e nós temos o encaminhamento agora para a realização de perícia através do Instituto Geral de Perícia. Então, o que é necessário para a conclusão do inquérito já está nas mãos da Polícia Civil, salvo um dos exames que ainda estamos aí no aguardo em razão da complexidade desse procedimento que está sendo realizado pelo Instituto Geral de Perícias. Esse homem pode ser ouvido de novo em breve, delegado? Eu acredito que não vai haver necessidade diante das informações que foram colhidas na tarde de ontem. Porém, se o delegado que conduz as investigações entender que há a necessidade de fazer um novo interrogatório, ele vai ser ouvido tantas vezes quantas forem necessárias. Então, a princípio não vemos essa necessidade, mas se até a conclusão
houver alguma nova diligência que nos indique a necessidade da sua oitiva, ela vai ser realizada. Pelo que o senhor destaca, dá para entender assim, o que a polícia tinha de questionamento e o que perguntou a ele, ele abriu o jogo, é isso. É algo nessa linha, né, Eduardo? Como eu disse, essas informações elas são muito sensíveis e qualquer coisa que a gente fale sem a confrontação total, né, de versões apresentadas com o que foi extraído dos equipamentos, é muito prematuro. Então, agora nós estamos trabalhando de forma intensa na conclusão desse inquérito e aí, sim, com a junção de todas essas informações num relatório final que vai ser repassado de forma oficial pela Polícia Civil de Santa Catarina. Só para arrematar, delegado, logo depois da alta, ele é encaminhado direto para a unidade prisional e fica lá até o julgamento, é isso? Se é que houver que existir no julgamento. Sim, a princípio ele recebe a alta e é conduzido aí para uma unidade prisional. Não sabemos qual unidade, qual a cidade em que ele permanecerá preso, mas sim, a partir do momento em que houver a alta hospitalar, ele vai direto para uma unidade prisional do Estado. Delegado Ricardo Casagrande, obrigado aí pela sua atenção, o respeito aqui com o Balanço Geral e com a comunidade que acompanha. E assim não fica nenhuma dúvida, a polícia não falou nada a respeito do depoimento e não vai falar. E tá feito o brique, né, doutor? Um abraço aí, um bom trabalho pro senhor. Obrigado, boa tarde a todos. Valeu, delegado Ricardo Casagrande, delegado regional 12ª DRP. Então o que sair de atravessado por aí, meu parceiro, é mentira. A verdade está aqui. Eu não gosto de fazer comentário antes de fazer o que eu preciso fazer. E a verdade está aqui. Então, não vai ser aberto nada antes da conclusão desse trabalho investigativo, que pode terminar amanhã, pode terminar quarta-feira, pode terminar quinta, sexta, sábado, domingo, segunda que vem. Pode terminar daqui uns dias. De repente, daqui uns dias, pode sim ter uma coletiva para falar isso. De repente, agora a gente deixa a polícia trabalhar.